Começar oficialmente, né? Boa Sim, tarde a sim. todos aí que estão entrando na live, né? A live vai sempre entrando e saindo pessoas, é normal. Então vamos dar esse início oficial agora. Eu queria dizer que esse aqui é o Instagram oficial da Feira Gênios de Multigêneros, né? É a segunda edição esse ano e devido à pandemia ela vai ser totalmente no formato online. E nesse mês de setembro a gente está promovendo lives todas as terças-feiras, né, no horário das 15 horas, sempre com um tema científico de interesse geral e também esse ano com temas que a gente vai estar voltado também para a cultura e para a arte, né, já que a feira abraçou essa parte cultural e artística. Então, na semana que vem a gente vai ter uma live só falando sobre cultura e arte com os professores Paulo Ricardo e Jaqueline Siberger, né, na semana que vem, nesse mesmo horário. E também gostaria de avisar que as inscrições da feira, né, ela abriu hoje e vai o mês de setembro todinho. Ela abriu hoje e vai até dia 30 de setembro, né? As inscrições elas podem ser feitas no site oficial da feira, www.genesdemultigêneros.org. Dito isso, né, eu gostaria de agradecer a presença do professor Charles Pimentel e também do professor Matheus Xavier, que ele entra daqui a pouquinho, né, no segundo tempo da nossa live, para falar de um tema que para a gente é tão interessante e tão cativante, e a gente pensa nisso muito, né, que é o tema da inteligência artificial e, obviamente, das suas implicações éticas hoje na nossa sociedade, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria que o professor Charles se apresentasse, né? Eles são do Rio, né? Do SESC do Rio de Janeiro, então eles vão apresentar trabalho também na feira, né? Na feira online com a gente. E a palavra é Exatamente. sua, gostaria que o senhor se apresentasse inicialmente e a gente dá início. Tá joia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês, tá, Rafael? Toda a equipe por essa iniciativa. A ciência ela é muito importante, a gente sabe que ela é, mas hoje tem se mostrado, né, através da necessidade, hoje que a gente está passando por conta dessa pandemia, como a pesquisa é importante, como é importante a gente fomentar que a gente possa ter novos pesquisadores no nosso país. Isso começa na educação básica. Eu acho que a educação básica, sabe, Rafael, é a porta de entrada, a porta que se abre, né, para a área de pesquisa no nosso país, para que o jovem possa se interessar pela iniciação científica, pelos estudos mais aprofundados. E eu fico muito feliz quando vejo uma iniciativa como essa. Quando fomos convidados aqui, nós somos da Escola SESC aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou extremamente alegre, porque a gente também acredita que esse é o caminho. Nós temos aqui um programa de iniciação científica que também fomenta a pesquisa desde a mais tenra idade, aqui da juventude, né, da idade do ensino médio. Então, já começa ali mais jovem já na área da pesquisa. Eu sou professor de matemática, eu sou professor aqui da Escola SESC, eu resido na escola, nossa escola também é uma escola residência, e eu sou tutor aqui de 15 jovens, eu acompanho a vida acadêmica de 15 jovens aqui, e atualmente eles não estão na escola por conta da pandemia, mas eu continuo acompanhando esses jovens aí nas ações online da escola. E a minha área de pesquisa, né, desde a minha pós-graduação, quando eu fiz uma pós em tecnologias da informação aplicadas à educação, meu mestrado também foi na área de informática, foi justamente essa vontade que eu tinha de saber o que estava por detrás, né? Como é que a gente poderia colaborar para que pudesse ser desenvolvidos recursos para a educação básica, para que a gente pudesse trazer a tecnologia numa linguagem mais acessível, né? Porque muitos entendem a tecnologia como as redes sociais ou apenas os celulares, né? Eu sou bom de tecnologia, eu sei entrar no WhatsApp, né? Eu sou bom de tecnologia, eu sei compartilhar alguma coisa no Facebook. Mas a gente tem aí a tecnologia tão ubíqua hoje, né? Ubíqua em toda parte, ela está assim presente ao nosso redor, a gente lida com ela no dia a dia e a gente vê também nas profissões, né? A necessidade que a gente tem de saber lidar com as novas tecnologias. E saber lidar com as tecnologias não só como uma ferramenta, né, mas usar também de maneira consciente. Então, esse tema de hoje é muito bacana, porque a gente traz a inteligência artificial, que as pessoas entendem como uma tecnologia de ponta, e a gente já vai ver que não é tão assim, tão nova assim, né?
E traz a questão da ética, né, da filosofia, né, da importância da gente refletir sobre as tecnologias, do que ela pode trazer aí para o nosso futuro. Então, eu estou muito alegre de estar aqui, então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade, tá bom? A gente que agradece a presença de você e do professor Matheus, e é muito bom bater esse papo sobre temas científicos e também filosóficos depois com o professor Matheus. E o tema de hoje, né, que a gente está falando é inteligência artificial, né, e as suas implicações éticas. E aí eu queria te perguntar primeiramente, ou sugerir que você fizesse um breve histórico, né, da inteligência artificial ao longo da história humana. Eu já, na minha introdução, acabei, né, dando um spoiler sobre o histórico, né, meio que sem querer. Por quê? Porque a gente entende a IA hoje com os recursos que a gente conhece, né? Eu interajo com a Siri, né? Eu tenho o Watson, que é da IBM, lá na minha casa tem a Alexa, tem lá a minha filha tem uma Alexa, que Alexa, né? Como é que tá o tempo hoje? Alexa, toca tal música e tal. Só que esse, Rafael, esse é um tema que vem desde a década de 50, sabe? E é interessante que na década de 50 tem um escritor, né, que trabalhava com ficção científica, o Isaac Asimov. Ele lança, em 1950, ele lança o livro dele, Eu, Robô, que até inspirou o filme do Will Smith, né? Ele é autor de Eu, Robô, do Homem Bicentenário, que traz também algumas questões muito importantes para serem debatidas ali com relação à ética em relação à inteligência artificial, porque ele é um robô que quer ter direitos humanos, né? E a gente para pensar de robô com direitos humanos, mas como assim, né? Mas a gente hoje, esse papo que a gente está tendo, na minha época de criança, era coisa futurista, né? Eu via um desenho chamado Os Jetsons, onde eles conversavam, né, pela tela de um screen, e ali eu falei, cara, isso nunca vai acontecer, né? O pai trabalhava digitando, né? Quem que trabalha digitando? Hoje todos nós, né, usamos esses recursos. E o Isaac Asimov, ele traz ali esse livro Eu, Robô, na década de 50, na década de 70, ele traz o Homem Bicentenário. Mas na área de pesquisa científica, a gente tem aí o Alan Turing, em 1950, ele tem um artigo que ele faz uma pergunta no artigo dele, é o seguinte: as máquinas podem pensar? Né? E é uma provocação. E nesse artigo, ele fala do teste de Turing, né? E faz uma comparação com o Jogo da Imitação, que é inclusive um filme muito legal de se assistir, né? O nome conta um pouco da história dele, como decifraram ali os códigos nazistas, mas isso na década de 50. Só que ele não cunhou o termo inteligência artificial. Gente, estou falando da década de 50 do século passado, tá? Em 55, John McCarthy, um cientista da computação, vai lá e cunha esse termo, inteligência artificial, e a partir daí, né, começam a haver pesquisas em cima do tema IA. Quando chega lá na década de 80, a gente tem ali, surgem as redes neurais artificiais, mas uma coisa que é muito interessante da IA não ter emplacado, né? Porque desde a década de 60 até a década de 80, sabe, Rafael, houve algo chamado o inverno da inteligência artificial, onde não se falava mais nisso. Mas lá na década de 80 começa a surgir alguns debates sobre a IA. Antes mesmo das redes neurais, tem aquela competição do Deep Blue, aquele computador que vence o campeão, né, de xadrez, e aí já chama atenção para a IA, embora ali seja uma IA mais de if, de ser então, né? Era uma IA um programa, era mais no braço mesmo, que ela conseguiu vencer ali o campeão. Mas aí surgem as redes neurais, Rafael. Com isso, começa a surgir uma nova possibilidade para a inteligência artificial. Mas ainda precisava, né, que é onde eu queria chegar, duas coisas que são importantíssimas hoje para a inteligência artificial. Precisava para que as redes neurais, que hoje são muito aplicadas na área de IA, são duas coisas que são muito importantes. Dados. Os dados são extremamente importantes para o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial, tá bom? E precisava também de máquinas que tivessem capacidade para fazer essa gestão de tantos dados. Então ficou de novo ali meio parado. Até agora a gente começa a falar muito de inteligência artificial, né? Nos anos 2000, lá em 2000, na segunda década do ano 2000, a gente tem ali também um embate, que é uma sugestão para quem está vendo a gente agora, que é do AlphaGo, que é uma IA da Google,
que vencer um campeão de Go, que é um jogo oriental, que não é um jogo só de estratégia, não. Tem que ter intuição para vencer o jogo, né? Isso é um marco. O AlphaGo, que é uma IA da Google, é um marco dessa IA com aprendizado mais profundo, sabe? E a gente chega agora, nesse tempo que a gente vive, né? Com a IA em tudo quanto é canto. Ela chegou meio que de uma hora para outra, meio avassaladora. A gente lida com ela, mas muitas das vezes não tem muita noção de que está lidando com ela. Então, essa é mais ou menos o histórico da IA. É importante dizer que não é uma tecnologia tão recente, ou uma ideia de tecnologia tão recente assim. Entendo. Então, a IA, na verdade, a inteligência artificial, ela vem, assim, desde a década de 50, talvez antes, né? Se eu não me engano, até com o Eu, Robô, o livro que inspirou o filme, acho que é antes, do Alan Turing, se eu não me engano. E aí você até citou algumas coisas que já tem hoje, mais avançadas em relação à inteligência artificial, né? A Siri. E como que é hoje, exatamente? O que que a gente usa hoje, né? Como que é a IA nos dias de hoje, né? No ano de 2020, pensando, ela nasceu lá em 2050, não, 1950, né? Como que Isso. é hoje? Até antes, você tem razão, Rafael, até antes já se começava a tratar, discutir esse tema sobre as máquinas, a possibilidade das máquinas poderem, né, pensar. Isso é uma reflexão também muito interessante que a gente vai poder ter com o professor Matheus Xavier, que é justamente do que é inteligência, né? Porque a inteligência artificial tem duas palavras aí que parecem. E a artificial, na verdade, é uma maneira que a gente quer desenvolver de fazer com que as máquinas possam ter ações como ações humanas. Mas uma coisa que é importante te falar na IA nos dias de hoje é porque muitas pessoas entendem a IA de Hollywood, né? Entende a IA do Homem de Ferro, né? Que tem aquela IA que reconhece tudo. O R2-D2 lá de Star Wars, lá do século passado, filmes do século passado falavam. Mas o que é interessante a gente refletir? Existem realmente dois tipos de IA. O que se chama de IA geral, que é uma IA hipotética, que não existe ainda, que seria aquela, eu esqueci o nome da IA, se alguém puder botar aí no chat, da IA que interage com o Homem de Ferro lá, agora me fugiu o nome do cientista, mas que interage lá com ele. Stark. Com Tony Stark. Ele entra, a IA começa a interagir com ele e tal, né? Essa é uma IA, seria uma IA assim, que toma diversos tipos de decisões, que sabe de tudo, né? Que tem, né, inúmeras capacidades. E a IA específica? A IA específica, sabe, Rafael, é a IA que a gente usa hoje em dia. É a IA que está, por exemplo, reconhecimento de face. Quando eu pego meu celular e ele me reconhece. Ela é uma IA específica para reconhecer face. Carro autônomo, por exemplo, esses carros que a Google está desenvolvendo em parceria com o Uber e tal, ela foi criada para aquele fim. Então, hoje a IA, o que ela se propõe a fazer, né? Quando ela é programada, ela vai ter ações específicas. A ação é automação, a ação é reconhecer face, a ação é ler inúmeros artigos científicos no Brasil todo, no mundo todo, para reconhecer padrões, por exemplo, para identificar o que há em comum em pessoas com Covid, por exemplo. Então, a IA, hoje em dia, ela é a IA específica, a IA que a gente tem, a IA geral ainda ela é hipotética, uma IA que tenha... Fala-se até em consciência, uma IA com consciência, né? Que eu acho que o pessoal da filosofia, acho que o Matheus pode trazer isso para a gente, inteligência, consciência, se a inteligência está associada à consciência ou não. Mas o que é muito interessante é que hoje a IA ela está na medicina, né? Ela está no lazer, nos games, né? Como a IA mudou os games? Às vezes, quando eu assisto umas séries lá no Netflix, e eu acho muito bacana na Netflix quando começa a trazer alguns tipos de curiosidades, uma era dos games, como os games começaram, como os games são hoje, né? Antigamente o pessoal reconhecia padrão do game. Professor... Oi. Vamos ver se... Professor Charles, está me ouvindo? Tô ouvindo. Travou? Professor Charles? Tô te ouvindo. Oi, tô ouvindo. Parece que deu uma pequena travada aqui. Vamos ver se ele volta.
Professor Charles, está me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Tá me Talvez ouvindo? tá dando umas travadas, talvez compense você mudar para o Wi-Fi, porque o 3G está muito instável. Tá, Talvez vou compense tentar, você tá? abaixar aí e mudar para o Wi-Fi para ver se ele está mais estável. Tá bom. Está normal para você aí, Cláudio? Estranho, para mim está travando direto. No caso, eu tô normal aí, né? Mas ele tá travado para mim, não sei. Vamos ver aqui se a gente volta com ele. Tá me ouvindo? Ó, nossa, estabilizou Tô bem te melhor. Está no ouvindo. Wi-Fi agora, né? Não, eu Porque fui pro parece que Wi-Fi, para não, mim. não fui pro Oi? Wi-Fi, não rolou e voltei pro 3G. Aí acho que agora ele se encontrou alguma porta aí na nuvem. Agora ficou ótima a imagem, ficou perfeito. O pessoal está comentando aqui que está normal para eles e parece que só para mim está travando. Então pode Não, ser um tudo problema bem. comigo aqui. Então, só para a gente poder resumir a segunda parte aqui, então, nos dias de hoje, aquela inteligência artificial do Tony Stark, ela só existe em Hollywood, né? É, O que a gente hipotética, usa por hoje enquanto. é o que a gente usa hoje é uma inteligência muito específica, né? Ou para procurar artigo, ou para trabalhar com GPS, para te dando as Isso, localizações. Exatamente. Então, hoje ela é muito mais específica do que ela foi moldada lá na década de 50, né? Quando pensava-se exatamente. que você teria uma nova consciência, né? Aquela coisa, aquela discussão toda que o professor Matheus vai poder trazer depois. E falando disso, né? Você falou no início da sua fala sobre que o ensino básico ele é a porta de entrada, né, para a iniciação científica. E qual a importância assim do letramento em inteligência artificial no ensino básico, né? Como que você vê isso? Essa entrada da inteligência artificial, do letramento no ensino básico. Olha, Rafael, eu vendo essas ações da IA no dia de hoje, né? A IA hoje está na política, né? A IA está na economia, a IA está na medicina, está no lazer, etc. e tal. Quando eu comecei o meu mestrado lá em 2018, eu fiz mestrado em informática, minha área é informática, educação e sociedade, aqui na UFRJ, e na primeira aula que eu tive sobre inteligência computacional, a professora chegou, eu nunca tinha me dado conta nisso, Rafael. Ela falou assim, olha, a minha mãe, ela interage com o Eduardo da Oi, ela interagia com o Eduardo da Oi como se fosse alguém, né, assim, que ela estivesse conversando. Depois eu tive que falar com ela, não, mãe, isso é um bot, é um robô. E num primeiro momento, eu pensei assim, poxa, a ingenuidade de uma pessoa de mais idade interagindo com uma nova tecnologia. Né? Eu nem achei, nem achei graça, eu achei mais assim, poxa, achei normal a ingenuidade. Só que aquilo me provocou, sabe por quê, Rafael? Porque eu me dei conta, naquela época, já começou a se falar das fake news e dos bots, é o que hoje a gente está mais ligado em fake news, Rafael, mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não estava ligado nisso não. Então os bots tweetavam, mandavam publicações e tal, e a gente achava, um pouco mais jovens, ou até mais jovens ainda que a gente, que estava lidando com gente. Então eu percebi que aquilo era um problema crônico, que não era um problema de uma senhora que falava com o Eduardo da Oi, porque era o nome do atendente. Assim como hoje o Bradesco tem a BIA, né, que é a Bradesco Inteligência Artificial. Ela interagia. Então, o que eu comecei a perceber? Gente, a gente precisa começar a ter ações desse tipo. Então, qual a minha área? Sempre foi área de robótica, comecei a trabalhar com robótica desde muito cedo. Eu comecei a ver a robótica como uma porta de entrada para letramentos de inteligência artificial na educação básica. E aí, o que aconteceu? Naquele mesmo ano, eu não esqueço da data, porque a gente, quando está fazendo a pesquisa, né, e quer convencer o nosso orientador a trabalhar com a gente em determinada pesquisa, isso não era muito comum trazer esse tema para a educação básica. No final daquele ano de 2018, eu tive a oportunidade de abrir ali um artigo, uma notícia, que a inteligência artificial, assim como automação, robótica, jogos digitais, programação, tinha entrado na atualização das diretrizes curriculares do novo ensino médio no escopo de matemática e suas tecnologias, no itinerário formativo. Para quem não sabe, o itinerário formativo é como se fosse as eletivas, né, que o estudante vai poder escolher para poder se aprofundar.
eu achei que era a hora, né? Eu falei, olha, eu vou entrar nessa área de pesquisa. E comecei a me aprofundar nessa área e comecei a perceber que era importante trazer para a educação básica a discussão desse tema. Então, esse motivo traz relevância, mas a gente não vai fazer só porque está na lei, né? A gente vai fazer porque está na lei também, mas que a gente entende que é interessante. E detalhe importante, esse ano, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o tema é inteligência artificial, né? A nova fronteira da ciência brasileira. Então, eu comecei a perceber, né, de 2018 para 2019, que havia realmente essa possibilidade de ser meu campo de pesquisa. Interessante, porque um tema recente, a incorporação dele no ensino básico, segundo o seu relato, também é super recente, então é tudo muito novo e a gente vê o impacto disso assim, na sociedade como um todo. Quem presta um pouquinho mais de atenção já consegue perceber bastante como a IA ela está presente em praticamente tudo hoje, né? E qual que é a sua experiência assim, específica aí no SESC, né, do Rio de Janeiro? O que você faz especificamente aí com os meninos para introduzir eles a esse tema tão relevante para a gente? Como a gente aqui é um campo de pesquisa, né? E a escola incentiva muito a pesquisa aqui, até dos próprios professores como pesquisadores. E aí, né, dentro desse contexto, num dos meus trabalhos, né, de pesquisa, eu desenvolvi uma série de oficinas que envolvia robótica e IA para trabalhar com os estudantes do tema. Né? Então, a gente começou, foi no ano passado, a gente desenvolveu esse trabalho, né? A pesquisa mesmo eu comecei em 2018, ano passado foram feitas oficinas, onde o estudante ele tinha a possibilidade de aprender um tipo de IA, porque quando eu falo de aprendizado de máquina, tá? A gente tem IA, a gente tem um campo da IA, que é o aprendizado de máquina, e a gente tem as redes neurais, que é um tipo de aprendizado de máquina. Tá? O aprendizado de máquina ela está muito em evidência hoje, mas tinha uma IA antes dessa, por exemplo, que era uma IA que tinha que aprender sistemas especialistas, que aprendia com um especialista a respeito de determinado assunto. Era uma série de ifs, else, tal, para que ela pudesse tomar decisões a partir da interação do aprendizado que o programador tinha com os especialistas. O aprendizado de máquina não, ela aprende por meio de padrões. Isso é muito legal, é um campo de estudo, sabe, Rafael? Quando você traz para a matemática, por exemplo, você tem dentro do estudo de aprendizado de máquina uma matemática mais sofisticada do ensino superior, mas tem uma matemática, por exemplo, que se trabalha na educação básica, que é a parte de proporções, de porcentagens, de análise combinatória, de reconhecimento de aleatoriedade. Então, isso é muito legal. Então, a gente trouxe em forma de uma oficina ano passado, trabalhando com os estudantes, eles tinham que aprender a entender como é que aquela inteligência aprendia, né? A gente trabalhou com uma IA chamada Wizard, era uma IA mais acadêmica, e eles programavam, tem até um robozinho aqui a gente tinha um conjunto de robôs, isso aqui é um deles, tá? A gente desenvolveu 5 robôs, o nome dele é Frank, ganhou até um nome, tá? Que ele anda, quando ele reconhece algo, né, ele toma uma decisão. Então, o estudante tem o Frank amarelo, tem o Frank para todos os gostos, né? Então, ele tem um computador embarcado. E o que é legal desse projeto? Nessa pesquisa especificamente, o estudante ele apenas programou o Frank para reconhecer imagens e tomar decisões. Mas o que é bacana é que esse robô ele pode ser montado do zero, sabe? Que pode se tornar uma ação também muito bacana na escola. Então, assim, a ideia é cativar o estudante para trabalhar com esse tema. E aí a gente teve assim, resultados muito legais, sabe? Assim, os estudantes refletindo sobre a IA. A gente, esse ano, por exemplo, está tendo toda semana o Clube de Inteligência Artificial, que a cada 15 dias a gente tem debate e a cada 15 dias a gente tem experimentações de algoritmos de aprendizado de máquina. E é legal, num desses debates, a gente vê como é que os estudantes vão se interessando, né? Aí um estudante veio falar sobre o Cambridge Analytica, que foi aquela empresa que influenciou nas eleições, disse que né, está ficando registrado isso, né? Daqui a pouco vamos querer que eu prove. Mas já foi provado de alguma forma. Mas que influenciou as eleições americanas. Aí ele trouxe um dado que eu achei legal, eu anotei aqui. Eu estou aqui até com a anotação do dia que ele fez a live. Ele falou que com os nossos dados, por exemplo, nossas curtidas no Facebook, a IA, por exemplo, que foi desenvolvida para essa ação, com 10 curtidas, a IA consegue conhecer melhor a gente, com 10 curtidas nossas, do que um colega de trabalho.
consegue compreender melhor o nosso jeito. Com 70 curtidas, melhor do que um colega de quarto. Vamos dizer, supor que você mora num lugar que tem outros estudantes, né? Na República. 150 curtidas te conhece melhor que um parente. E precisa de um pouco mais. 300 curtidas te conhece melhor do que teu parceiro amoroso. Então, conhece melhor que tua namorada, que teu namorado, que tua esposa, teu marido. Então, assim, é muito interessante, né, apontando aqui já para o final da minha fala, essa discussão a respeito de trazer o tema inteligência artificial e também poder discutir a importância da gente conhecer do que está por detrás dela, né? E como ela pega os nossos dados, né, e influencia hoje a sociedade. Não, é muito interessante, é um tema super interessante, porque tá mudando a sociedade hoje, né? É muita coisa que está acontecendo em muito pouco tempo e a gente tem que se adaptar porque cada vez o mundo fica mais veloz. E aí eu acho que iniciativas como a sua de trabalhar com a IA no ensino básico, elas são super válidas e têm que ser cada vez mais incentivadas e feitas, porque o mundo vai hoje, porque pelo que se aponta, ele vai nessa direção da IA, para tudo, até para diagnósticos, que eu estava vendo esses tempos para trás, estava estudando para a nossa live aqui, que já tem IAs que fazem diagnósticos melhores do que médicos experientes, porque tem acesso a todos os tipos de casos do mundo. Então, é um assunto que interessa a todos, né? E que bom que ele começa na educação básica aí com vocês também. Eu procurei enxuguei o máximo aqui minha fala, né? Para poder dar um overview, mas quem quiser saber mais, você tem meu contato, pode entrar em contato com você, pode entrar em contato com a gente para a gente debater. Foi um prazerzão, sabe, poder trazer e compartilhar um pouco do que a gente tem feito, Rafael. Sim, e essa live aqui ela vai ficar aqui no IGTV da feira e também a gente compartilha ela depois já editadinha lá no canal do YouTube também. Então quem tiver ter acesso a esse bate-papo aqui, também vai estar lá no canal da feira e no nosso próprio Instagram aqui da feira. Eu vou me despedir aqui do professor Charles, já agradecendo imensamente a participação dele. E aí eu vou chamar em seguida o professor Matheus para falar da parte da ética, né? Que a nossa live de hoje é sobre IA, né, e as suas implicações éticas. Então, muito obrigado novamente, professor Charles. Eu que agradeço. Eu vou te tirar daqui, né? Ficar e derrubar você e colocar o professor. Não tem problema, não. Até mais. Um abraço. Um abraço. Vou chamar agora o professor Lucas, que deve estar aqui já a postos, né? Professor Lucas não, professor Matheus. Lucas é o irmão dele. Professor Matheus, já enviei a sua solicitação, entrando. Professor Matheus, baixa só um pouquinho o seu celular, porque a gente está vendo só basicamente sua estante. Pode abaixar mais, aí, perfeito. Perfeito. Só um instantinho. Ok, é normal. Quando a gente entra, a gente vê como é que tá a imagem. Melhor assim, né? Assim tá boa a imagem. Tá bom. Só ajeitando aqui, porque é a primeira live no Instagram. Primeira de muitas. Esse tempo de pandemia é o que a gente mais tem. Ficou ótimo, tá ótimo. Perfeita a imagem. Tá bom. Tá bem. Então, bem-vindo, né? Ela acho que ela tá subindo, tá fazendo alguma coisa aí. Melhorou? Melhorou, estabilizou. Mas quando você solta, aí, beleza. Tá, eu vou reparando aqui com as mãos, não tem problema. Tá, beleza. Já tá subindo, mas aí tem que ir reparando. Bom, vamos lá então. Agradecer ao professor Matheus Xavier aí pela participação aqui na live, né, no segundo tempo. E, né, dando continuidade ao assunto, né, ele vai falar da parte das implicações éticas, né? Grande Matheus Xavier, estão aqui falando da Shirley FR, não sei, mas estão te parabenizando aí já aqui. Então, assim, para a gente iniciar aqui esse papo, né, já que a gente só tem uma hora aqui, o Instagram acaba expulsando a gente depois de uma hora, queria que você falasse, apresentasse, né, inicialmente, e aí já falasse, emendasse direto para a gente o que é ética. Então, pode se apresentar e já emendar essa aí para a gente, o que é ética, né, que a gente está tão precisando hoje na sociedade. Muito bem, Rafael, muito obrigado pelo convite. Quero abraçar aqui o meu companheiro Charles, né, que tem me feito convite nos últimos anos para a gente discutir esse tema
da ética ligado à área de pesquisa dele, né? Também aqui saudar a Filomena Quitiba, aí na pessoa da Sheila e do Lucas Xavier, né? Que fez com que a gente, através do projeto revisional Enem, né? Chegássemos ao Espírito Santo, né? no ano passado e nos conectássemos com vocês agora na Feira de Ciências. Eu sou professor de filosofia aqui da Escola SESC de Ensino Médio, no Rio de Janeiro. Ao contrário do Charles, que acompanha 12 estudantes, eu moro com 33 jovens do segundo ano do ensino médio. Então, vocês imaginam a alegria, né, de acordar de madrugada, né, com aqueles barulhos, e alguns deles estão aqui, né, nos acompanhando também. Alguns deles também participarão da feira e eu queria parabenizá-los, né? Você, o pessoal do Instituto Federal do Espírito Santo, da Federal do Espírito Santo, que também está em parceria, né, com o seu município de Serra, na organização dessa Olimpíada. Eu fico muito feliz em, de alguma maneira, poder contribuir. Rafael, esse tema da ética é um tema complexo, né? Por se tratar de uma área muito ampla da filosofia. Mas, antes de dar uma definição aqui, de escolher uma, né, para a gente conversar um pouquinho, só para registrar, né, que nem sempre a filosofia se preocupou com esse tema da ciência, não é? Porque a técnica e a tecnologia é filha da ciência. Então, até o século, por exemplo, 17, a filosofia tinha uma preocupação muito mais contemplativa, né, muito mais de observação, sem intervenção na natureza, por exemplo, né? A partir do século XVII, com a Revolução Científica, é que a filosofia começa a se preocupar com uma perspectiva de ciência que tenha a pretensão de intervir na natureza, intervir na realidade, né? Aquele lema famoso do Francis Bacon, né? Querer é poder, é a expressão desse espírito de época, que vai se acentuando, né, até chegar ao século XIX, e aí se dá conta de que a ética precisa acompanhar um pouco a produção da ciência no campo da tecnologia e da técnica. Então, a inteligência artificial nada mais é do que uma perspectiva dentro desse âmbito da tecnologia e que não é nova, né, digamos assim, no campo da ciência. Então, assim, ela, de alguma maneira, ela também implica a filosofia. Ela provoca a filosofia. A filosofia, enquanto objeto que se preocupa com o todo da realidade, ela tende a pensar uma resposta. Então, daí nasceu o campo da ética aplicada à inteligência artificial. Eu escolhi um conceito que não é meu, é um conceito de um professor da PUC de São Paulo, não é? Que, na verdade, dá aula no Departamento de Ciência da Religião, que é conhecido de todos. Ele tem feito um trabalho muito bacana de popularizar a filosofia, que até então é um objeto meio denso, né? Que fica muito restrito ao campo da academia, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele tem um conceitozinho, para mim, muito precioso, né? Ele diz que a ética é o conjunto dos princípios e dos valores que a gente utiliza na nossa vida cotidiana para responder a 3 perguntinhas simples, né? Simples como maneira de dizer, né? O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer. São perguntas aparentemente simples, né? O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer cotidianamente. E vale lembrar aqui, um pouco a partir de um filósofo, André Comte-Sponville, francês, né, contemporâneo, de que a ética ela só existe na primeira pessoa do singular. Então não se trata aqui, digamos assim, de uma moral social, de uma moral comunitária. Trata-se, a bem verdade, de como é que cada um de nós dá conta, por exemplo, de responder a essas perguntas no cotidiano, né? Porque, de fato, há coisas que eu quero no meu cotidiano, mas eu não posso, não é? Há coisas que eu devo fazer, mas eu não quero fazer ou não posso fazer, né? E há coisas que eu posso, mas que eu não quero fazer. Quando a gente pensa em transpor essas 3 perguntinhas para o campo da ética aplicada à inteligência artificial, eu fico pensando em 3 personagens, né? Primeiro, eu fico pensando assim no cientista, né? O Charles citou anteriormente, né? Um dos campos de aplicação da ética da inteligência artificial, né? No caso da medicina, por exemplo. Então, eu posso perfeitamente ter um cientista que quer fazer pesquisa no campo da inteligência artificial aplicada, por exemplo, ao tratamento da Covid-19, aquelas pessoas acometidas. Então, ele quer fazer, ele pode fazer,
como aconteceu em São Paulo, por exemplo, no Hospital 9 de Julho, né, ele pode fazer porque eles têm os artefatos, têm o investimento, têm a equipe de pesquisadores, laboratórios, e ele deve fazer, porque, a bem verdade, ele está, digamos assim, inventando ou aplicando a inteligência artificial, por exemplo, através de sensores que conseguem, à distância, captar o movimento no leito da UTI. Se a pessoa está respirando pouco, muito ou exageradamente, e aí, quando se faz a leitura dos sensores, né, cria-se um padrão, e esse padrão ao qual o Charles se referiu, né, faz com que o cientista ali, ou o interventor, tome decisões mais acertadas. Então, ele deve fazer, primeiro, para salvar aos seus companheiros da saúde, né, que foram aí os mais afetados, mas também para salvar a si, se ele vier a ser acometido. Então, nesse caso desse cientista, a gente tem eu diria assim, né, a gente tem um comportamento ético. Por quê? Porque há uma paz de espírito, eu chamaria assim, em que o quero coincide com o pode e coincide com o deve, não é? Então, a minha provocação é que aqueles que atuam no campo da inteligência artificial, não é, como pessoa física e também como pessoa jurídica, que se faça também essas 3 perguntinhas, né, que o Cortella sempre nos provoca, né? Então, para começar, eu acho que esse é um bom caminho, né, um conceito operativo, digamos assim, né? Interessante, interessante. Eu acho que eu já tinha ouvido isso, mas agora com a sua explicação ela ficou bem clara, né? São os princípios que eu devo utilizar para responder o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, né? Isso. E bem interessante. Uhum. E no caso, então, assim, qual seria as implicações, né, da ética aqui na IA, na inteligência artificial? É que você já comentou um pouco, né? Queria que você comentasse um pouco mais da ética na IA, de forma Ok. de forma sucinta. Sim, sim. Só voltando um pouquinho só, Rafael, quando a gente fala de valores e princípios, né, claro que ele tem várias fontes, né? Sei lá, se você é uma pessoa religiosa, essa fonte vem da sua tradição. Aqui eu não faço a distinção, né? Ah, precisa ser de uma fonte laica ou de uma fonte, sei lá, escolar, ou o que interessa é que ele tem valores que procedam da família ou de onde proceda, mas são valores que defendem essa harmonia, né, da resposta às 3 questões. Assim, a primeira coisa que me impacta quando se fala da aplicação, eu gosto de situar, né? Eu costumo dizer aqui para o Charles que uma coisa é fazer inteligência artificial na Europa, não é? Uma coisa é fazer isso na Europa, Estados Unidos, outra coisa é discutir inteligência artificial e sua aplicação no Brasil, por exemplo, né? Claro que todos nós nos lembramos, e eu sou já cinquentão, né? Eu me lembro que na minha cidade, quando se começou a trocar o trocador de ônibus, né, pela catraca, isso foi um escândalo, porque começou-se a substituir. E a inteligência artificial, nesse campo, ela potencializa enormemente e coloca em xeque a sobrevivência de um quantitativo imenso de brasileiros. Não é? E aqui eu estou falando de casos muito concretos. Por exemplo, em 2019, a UNB soltou um relatório dizendo que, eu coloquei isso aqui, né, para eu não me perder, que os robôs ameaçam 54% dos empregos no Brasil. É uma projeção, né, que eles fizeram. Está se falando dessa inteligência aplicada no campo aí da pessoa jurídica do empresário. Isso significa que várias profissões vão se extinguir. Sei lá, você pensa o juiz que apita o vôlei. Não é? Quando você coloca sensores, bola dentro, bola fora, você dispensa o juiz. Daí a pouco os economistas, os contadores. Na área do direito, isso também já se começa a aplicar. Né? Na área de correção de textos, de redação. Né? A gente discute aqui com os companheiros de linguagens, né? Você tem inteligência artificial numa determinada universidade de São Paulo que os robozinhos que fazem a correção de textos de redação. Então, nesse sentido, a primeira implicação é se a gente deve ou não lidar com essa situação de modo a ficarmos passivos, digamos assim, né? Qual é o limite ético e político, né, a esse respeito, né, que a gente possa aí assumir. Esse é um primeiro, eu diria assim, é um primeiro calcanhar de Aquiles. Né?
sim, os empregos, né? Acho que é uma da grande preocupação hoje, principalmente do setor econômico no geral, né? Porque para a empresa é interessante, mas para a sociedade como um todo, será que é interessante, né? Será que a gente avança nesse sentido? E Exatamente, a exato. gente está a gente tá nessas questões todas hoje, e a IA ela é muito recente. E quais são os parâmetros que as empresas, no geral, que orientam as empresas hoje no uso da IA? Fala um pouco disso, assim, desses parâmetros, das leis, dos Então, parâmetros, como que a IA, ô, Rafael, é muito bacana essa tua questão, porque assim, o Brasil está começando a engatinhar nessa questão da definição de um projeto, de uma lei que determine e que seja o marco referencial, digamos assim, da inteligência artificial no Brasil. Por exemplo, tudo que nós temos no Brasil nesse sentido é um projeto de lei, que é projeto ainda, de um deputado federal, Bismarck, do PDT do Ceará, que está tramitando, né? Eu dei uma olhada hoje, a última tramitação aconteceu do dia 20 de março desse ano. Ele é um projeto, não se transformou em lei. O que eu percebi nesse projeto? Lá no capítulo 6º, a gente tem lá 6 pontos que são balizas éticas, né? A que mais me chamou a atenção, mais imediatamente, é o princípio da transparência. Eu vi o Charles falando aqui do Eduardo, né? Uma referência à mãe dele, né? Que era uma inteligência artificial com quem ela se relacionava. E ela não sabia. E muitas pessoas se relacionam com a inteligência artificial como se fosse uma pessoa. Então, o primeiro princípio da transparência. A empresa, o banco, seja quem for, precisa dizer para a pessoa que está do outro lado da linha que aqui é uma pessoa, não é uma inteligência artificial, é um robô ou é um bot que tá falando com você. Para não criar, digamos assim, para não ferir o princípio da dignidade humana, que é o primeiro elemento, assim, o mais importante, não é? Um segundo parâmetro que eu colhi aqui da lei, só para eu não me perder, porque ela trata de 6 pontos, é o princípio da não discriminação. Da não discriminação. A gente tem aqui na escola o desejo e a tradição de trabalhar com o protagonismo, né, dos estudantes. Então, aqui estão presentes, né, 2 queridas, a Poliane do Rio de Janeiro e a Gabriele Blasque de Pernambuco. Elas trouxeram assim 2 casos que a incomodaram muito, né? A primeira caso que foi publicado no Brasil em 2016 pela revista Veja, uma inteligência artificial chamada TEI, que era um bot aí da Microsoft, que conversava com as pessoas. E ele conversou com os seres humanos de 8 da manhã às 8 da noite. E ao final de 24 horas foi retirado do ar, porque o que ele aprendeu foi ser homofóbico, não é? Ele se tornou uma pessoa preconceituosa, não é? E com todos os adjetivos que aí se vai, não é? Então, assim, o princípio da não discriminação, porque ele acabou... É uma máquina que aprendeu com os seres humanos aquilo que os seres humanos projetaram, de alguma maneira, nela, né? Então, esse é um exemplo concreto, né, que fere o segundo parâmetro, né, o parâmetro da não discriminação. E aí tem outros, a centralidade do ser humano, né, você tem lá a transparência sim, e a explicabilidade. Quando a gente compra um produto, muitas vezes a gente não entende absolutamente nada, né, o que está posto ali. E depois tem também o princípio da segurança, né, e da responsabilização, bem como a prestação de contas. O Charles falou disso um pouquinho, né? Das máquinas inteligentes, né? Se é que de fato elas poderiam ter, se elas poderiam ser, por exemplo, responsabilizadas por algumas coisas, né? Ou se não deveriam ser responsabilizados os donos, né? Os donos dela, que é discutida, que era ficção, mas que hoje não é mais. Se ela tem direito, né? professor, só um pouquinho aqui, eu acho que a sua internet está travando aqui. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando, está travando para elas também, porque aquela hora eu achei que estava travando para todo mundo, estava travando só para mim. Se alguém puder me dar um oi sobre isso, se está tranquilo aí para o professor Não, Matheus, a minha... e aí ele continua. Bom, vamos ver aqui certinho, mas a A minha princípio está está normal. ok. Então, no caso aí, então... Oi, Você me ouve? estou te ouvindo bem.
Então, no caso aí, Tá. os princípios que hoje norteiam são, só para a gente recapitular aqui, é o princípio da transparência, Isso. Primeiro da da finalidade, não né? discriminação, Isso. Da centralidade do ser humano, da dignidade do sim, ser humano e o princípio da responsabilização e da prestação de contas por parte das empresas que se utilizam, né, da inteligência artificial, né, no seu âmbito. São esses elementos que estão na lei, que, na verdade, são inspiração da comunidade, dos parâmetros aplicados na Europa, né, da comunidade comum europeia. Então, são esses que no Brasil estão, por enquanto, tramitando, né, no Congresso. Não é? entendi. Então, não, o pessoal tá falando aqui que tá tudo ok com a sua transmissão, então só tá travando Ah, para que mim. bom. Aí eu fico sempre apreensivo, porque eu acho que tá travando para todo mundo, mas só tá para mim, tá beleza. Então, no Que caso, bom. então, tem esses princípios e hoje já tem um formato de lei, né? Já tem uma lei tramitando. Em 2020, essa lei, né? Isso, ela está tramitando e eu acho que até o final do ano ela deve entrar em vigor, não é? Mas é um processo lento mesmo, né? Que precisa ser discutido Sim, ainda com a sociedade civil, não é? sim, com certeza. Tá. Professor, É, nosso tempo está esgotando, eu acho que falta 3 minutos só. O senhor gostaria de finalizar a fala, para a gente não, poder encerrar? eu queria deixar uma provocação aí para quem está nos assistindo, né? Que é uma discussão que está se fazendo muito na Sim, Europa agora, em Portugal sobretudo, que são os robôs sociais. Imagina o seguinte, né? O seu José foi diagnosticado que ele tem diabetes e ele já é alcoólatra, mas ele não pode se locomover para comprar suas coisas na rua, né? Não pode, é, não dá conta de fazer o básico, né? Se vestir, né? Caminhar. E ele contrata o robô social que faz isso por ele, abre a geladeira, as tarefas domésticas, se ele dá conta de fazer. Só que o seu José, ele teve um desejo imenso de tomar uma cerveja, não é? Ou de comer um doce. O robô social, como é que ele deveria se comportar nesse momento? Ele deve desobedecer ao seu dono ou não deve? Essa questão é o que tá na crista da onda da discussão a respeito da autonomia do ponto de vista da reflexão, da consciência, da liberdade e da autonomia das máquinas, né? Se elas podem ser tratadas como seres humanos. E mais ainda, né? Existe hoje uma área da computação chamada computação afetiva, de que os robôs podem ser empáticos, né? E em função da empatia, ele pode ter comportamentos éticos e comportamentos morais. Resumindo, o robô pode, com toda a autonomia, responder aquelas 3 perguntas: quero, posso, devo, né? No lugar do ser humano ou não, ou isso é uma miragem, né? Que está longe da gente. É um dilema que nos pega a todos nesse momento e que a gente, de alguma maneira, vai ter que lidar e vai ter que responder, né? sim, sim, eu acho que é muito bom o tema. A gente até, essa sua provocação, me fez lembrar agora, apesar que tá travando aqui para mim, eu peguei as principais partes, eu fiquei lembrando do filme Eu, Robô, né? Que ele é acusado de E assassinato. E tem uma questão lá, fala, mas ele não é humano, como que ele vai ser acusado de assassinato? Né? Eles usam o robô, na verdade, o dono dele usou o robô para matar ele, e no final falou, como que ele vai ser um assassino se ele não é humano? Né? Então, essa discussão, essa provocação, ela é ótima, né? E o robô de Portugal dá o doce para o seu José ou não dá, né? Até onde isso vai, até onde essas coisas é vão. isso. Eu acho que isso É aí uma são capítulos, são cenas para os próximos capítulos da humanidade, né? Até onde nós vamos com isso tudo. é isso, E aí, Rafael. né, a gente precisa muito de professores e profissionais capacitados para estar elevando o nível da discussão, como o professor Charles, como o professor Matheus aqui e outras pessoas também que trabalham tanto no campo da robótica e da inteligência artificial quanto no campo da ética, né? Porque se a gente quer que os robôs e a inteligência artificial seja cada vez mais humano, a ética é fundamental, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. eu acho que isso são colocações muito interessantes. Então, Professor, eu gostaria de agradecer novamente, né? O nosso tempo está acabando, acho que falta 2 minutinhos agora, e o Instagram ele expulsa a gente sem aviso prévio, né? A, a, a conversa foi ótima, né? Eu acho que todo mundo que acompanhou, passou pela live, aprendeu e se enriqueceu bastante.
tanto com o professor Charles quanto com você. E Tá fica o convite aí para todo mundo também participar das próximas lives, sempre nesse horário, né? E inscrever trabalhos na nossa feira, né? Trabalhos Sim. sobre, por exemplo, inteligência artificial, né? Seria muito interessante. E é isso, gente. Queria falar a última palavra. Não, A gente se dizer que despedir. estaremos na feira, né? Vamos levar 3 grupos dos nossos estudantes para compartilhar um pouquinho, né? Os conhecimentos aqui, tá bom? Ótimo. Professor, então vou encerrar aqui. Um prazer conversar com você e com o professor Charles. O pessoal está aqui Tá bom. falando, parabéns, muito bom, foi ótimo o papo. Muito E as obrigado. pessoas vão passando pela live, vão ficando, outras ficam mais, outras ficam menos, mas a rotatividade das lives é ótima, né? É isso. E como as pessoas vêm pelo celular, elas nem sempre vão até o final, mas estão sempre passando por aqui e pegando coisas que são importantes. Tá Então, bom. é isso, pessoal. Terça-feira que vem a gente volta. Vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, tchau. Se inscrevam na feira. Já inscrições abertas a partir de hoje. Tchau, tchau, professor. Obrigado, hein? Tchau, gente. Um abraço. Encerrando.